Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nos habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça, por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo de nós estarmos aqui dando continuidade a esse propósito de estarmos examinando criteriosamente as Escrituras, passo a passo, versículo a versículo, em busca não somente da vida eterna, não somente do conhecimento a respeito de Jesus, mas do fortalecimento da igreja, da consolidação e da fé que a igreja deve ter, que nós devemos ter em Cristo Jesus. Então louvamos a Deus por mais essa madrugada, amanhecer desse dia. Nós vamos entrar aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13. Nosso abraço e o nosso bom dia ao pastor Amil Mendes, que já está aí nos acompanhando ao vivo por do cedo. Deus abençoe, amado. O Senhor seja contigo. A paz do Senhor. Então vamos ler aqui esse capítulo 13 de 1 Coríntios, onde Paulo fala sobre o amor vem de Deus. É algo tão essencial na igreja de Corinto e mais essencial ainda hoje na igreja presente. Nós vemos uma decadência muito grande, espiritualmente falando, deste amor de Deus na igreja. Uma preocupação muito grande, porque a própria palavra de Deus afirma que nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão. Então, nós como igreja de Jesus temos que nos preocuparmos em não deixar que o amor de Deus em nós venha se esfriar. Então Paulo diz assim, e agora? Aí ele coloca uma vírgula. Ele olha todas as consequências, todos os fatos que estava ocorrendo na igreja de Coríntios, coisas que jamais deveria acontecer. Uma igreja que saiu do seu prumo de uma vida espiritual em Deus, ela foi ensinada de maneira correta, mas o inimigo rasteiramente conseguiu se infiltrar na vida de algumas pessoas lá e causou danos ali muito difíceis de ser reparados. Mas Paulo não desiste. Paulo aborda cada um dos assuntos que aconteceram ali na igreja de Coríntios. Ele dá a orientação, o conselho para o conserto daquela igreja. E quando ele chega aqui no capítulo 3, que ele vai falar do amor de Deus, ele então começa dizendo, e agora? Diante de toda essa situação, e agora? O que deve ser feito? E ele então diz, passo-vos a mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Depois de todas as circunstâncias, depois de todas as orientações, conselhos que Paulo passa para aquela igreja, ele diz agora, e agora eu passo a vos mostrar um caminho mais excelente. E aí nós perguntamos, a igreja de Jesus Cristo, hoje na face da terra,
tem desejado, tem buscado esse caminho mais excelente? Que o apóstolo Paulo aqui, ele vai colocar para a igreja de Coríntio em sua primeira carta, no capítulo 13. Ele então afirma isso: passo a vos mostrar um caminho mais excelente. Aí ele fala: ainda que eu falasse as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ele começa a falar do amor de Deus. Ele começa a despertar a igreja de Coríntio de que não há caminho mais excelente na vida do cristão e da igreja de Jesus do que ela ter o amor de Deus em seu coração, de ser repleta, completa, plena deste amor. Um amor que supera qualquer lógica humana. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Paulo fala colocações aqui que nenhum outro discípulo ou apóstolo colocou. Não houve nenhum outro discípulo, nenhum outro apóstolo que viesse a fazer uma afirmação tão importante e tão relevante como essa. Porque existe, Paulo está colocando aqui, que pessoas na igreja de Coríntio davam mais valor à ação dos dons, de alguns dons espirituais, ou de algum saber humano que eles tinham intelectualmente, do que o caminho mais excelente, de que todos esses fatos que ele está cometendo, que ele está relatando, que é o amor de Deus. O amor de Deus supera todos esses fatos, que mesmo que esses fatos sejam necessários e fazem parte do viver cristão, mas se não tiver amor de Deus, toda essa circunstância de vida espiritual não tem valor nenhum. Agora você imagina, mesmo que você fale todas as línguas dos homens, ou seja, que você seja um poliglota, alguém fala os idiomas, todos os idiomas do mundo, e ainda assim as línguas dos anjos, mas se você não tiver amor, isso não tem proveito nenhum na sua vida. Aí ele entra na parte espiritual dos dons. Mesmo que todos possuam o dom de profecia. Quantas pessoas não valorizam o dom de profecia? Tem muitas pessoas que valorizam o dom de profecia e não tem nada errado em se ter o dom de profecia, porque é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. Mas mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios da ciência, e tem uma fé que é capaz de mover montanhas, e não tiver amor, nada serei. Quer dizer, que adianta nós sermos cheios dos dons do Espírito Santo, então sermos cheios do Espírito Santo e dos dons, se nós não tivermos o amor de Deus no nosso coração? Isso nada vai adiantar na nossa vida. Paulo está entrando exatamente como ele diz, em algo mais excelente. Está mostrando um caminho mais excelente do que ter o dom de profecia, de que ter a fé que remove montanha, de que falar a língua dos anjos, de que falar a língua dos homens, de que ter a capacidade de
dos mistérios de toda a ciência, mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Nenhuma dessas ações, mesmo que seja proveniente de um dom espiritual, se a pessoa não tiver amor, o amor de Deus no seu coração não traz nenhum benefício real para a vida da pessoa. E tem muitos que profetiza, que revela, que tem dons excelentes, mas não tem o amor de Deus no coração. Ele zela pelo dom, ele zela pelo o fato dele manter esse dom ativo em sua vida, mas sem o amor de Deus no coração. Aí Paulo está dizendo que isso aqui é possível. Mas o amor de Deus supera todos os dons, toda a capacidade humana, intelectual ou espiritual. Sem o amor de Deus, nada seremos. Nenhum benefício nós traremos para a nossa vida. Aí ele vai dar as características do amor de Deus. Ele fala primeiro de que não adianta colocar em prioridade o dom de profecia, o dom de línguas, o dom da ciência, o dom de falar a língua dos anjos, dos homens, o dom da fé que transporta montanhas. Não adianta colocar todos esses dons como prioridade e deixar o amor de Deus de lado. Aí você não traz nenhum benefício para você. Real. Não vai te levar a lugar nenhum. Mesmo você tendo esses dons espirituais em exercício, em prática na sua vida. E tem pessoas que valorizam muito mais os dons espirituais na sua vida, seja ele qual for o dom, porque o Espírito Santo, ele dá a cada um o dom conforme o Espírito Santo assim deseja, porque nós já estudamos isso aqui anteriormente. Mas aí ele vai dizer o porquê, porque ele está mostrando um caminho mais excelente. Qual o caminho que você tem escolhido para viver em Deus? Qual o caminho de vida com Deus? Não é o caminho de escolher a Deus e não escolher a Deus. Aqui é a palavra direcionada para quem já escolheu seguir a Jesus. Mas ao seguir a Jesus, existe um caminho em Jesus que é mais excelente, que é o caminho de viver, de praticar, de conviver no amor de Deus. O amor de Deus supera todas as coisas. Nenhum dom espiritual te leva a algum perdão. Nenhum dom espiritual te leva você a ser perdoado. Mas o amor, sim. Aí está a diferença. O amor, diz a palavra, cobre multidões de pecados. É melhor você ter o amor de Deus no teu coração do que você não ter nenhum dom. Por que adianta você ter todos os dons espirituais e não ter o amor de Deus? E o que significa o amor de Deus? Aí vem aqui. Por isso esse caminho é mais excelente. Paulo vai aqui explicar o que significa o amor de Deus. O amor de Deus, primeiramente, ele é paciente. Ele não se apressa. Não adianta você se apressar. Não adianta você fazer como aquele ditado, colocar o carro na frente dos bois, ou a carroça na frente dos bois. Você tem que ser paciente, porque Deus é paciente. Se não fosse a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, nós já teríamos sido destruídos.
O amor é paciente. É a primeira virtude do amor. É a paciência. Ele sabe esperar. Esperei no Senhor, diz Davi. Esperei no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi passou um período de tempo difícil, abandonado, sozinho, convivendo com o fato daquilo que ele havia cometido de errado e que Deus o havia corrigido, mas nesse período dele, ele soube ser paciente e continuou a clamar e pedir a Deus misericórdia, compaixão e amor pela vida dele. Então, primeiramente, o amor é paciente. Espere no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Espera em Deus. Quem tem o amor de Deus sabe ser paciente. Quando a pessoa não é paciente, quando a pessoa ela só observa e só valoriza na vida dela os dons espirituais que vêm do Espírito Santo, que embora venha do Espírito Santo, mas os dons é um complemento para a obra de Deus ser realizada. O dom não é para salvação. O dom vem com o Espírito Santo. O dom não salva ninguém. Não tem na Bíblia que o dom salve alguém, que o dom perdoe o pecado de alguém. Mas o amor cobre multidões de pecado. Então Paulo vai aqui mostrar e explicar por que esse caminho é mais excelente, o caminho do amor de Deus. Por quê? Porque o amor é paciente, o amor é bondoso. Você tem sido bondoso para com as pessoas? Você tem demonstrado bondade para com as pessoas? Ou tem demonstrado maldade para com teu irmão em Cristo Jesus? Nós temos visto muito mais irmãos em Cristo Jesus, pessoas que seguem Jesus, praticando maldade contra o outro irmão do que bondade. E aí, onde está o amor de Deus? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Você tem inveja do teu irmão em Cristo Jesus? De alguma coisa que Deus faz por ele ou na vida dele? Por intermédio dele? O amor de Deus não tem inveja. Não se vangloria. O amor de Deus não leva você a se exaltar, porque você não tem razão, motivo algum para se vangloriar. Porque tudo que acontece na tua vida é mediante a graça de Deus. É mediante a misericórdia de Deus, a compaixão, o amor de Deus pela a sua vida. Então não há razão, nem motivo algum para você se vangloriar, se achar melhor do que os outros. Pelo fato de você, humanamente falando, possa ter condições financeiras melhor, estar vivendo uma vida melhor financeiramente, se achando que o ministério que Deus te deu o te faz mais grandioso do que outras pessoas. Se você não tem o amor de Deus, de nada isso vai trazer proveito nenhum, benefício nenhum para a tua vida. Ou a palavra de Deus está errada, ou o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui está errado. O amor não se vangloria, nem é arrogante. Quantos cristãos não são arrogantes? Não se acham? São arrogantes. Não se porta de maneira inconveniente. O amor de Deus no coração do verdadeiro cristão que segue a Jesus, ele não se comporta de maneira inconveniente. Ele sabe se comportar em cada situação em que ele possa estar vivenciando, em cada situação. Ele se torna conveniente e não inconveniente. Ele procura analisar a situação
e não dá lugar ao inimigo. Não se comporta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Quem tem o amor de Deus não age pensando só em si. Não se enfurece. Não adianta ter raiva. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimento. Quem tem o amor de Deus não guarda ressentimento. Ele pode ter sido maltratado. Ele pode ter sido tratado de uma maneira inconveniente por alguém, por um outro irmão, até tido prejuízo, ser ofendido, mas ele não guarda em seu coração ressentimento, porque ele tem o amor de Deus. Esse é o caminho mais excelente. O amor não se alegra com a injustiça. Onde há injustiça, o amor combate essa injustiça. Você não vai ter alegria quando alguém está sendo injustiçado. Você não vai compactuar com a injustiça. É por isso que nós ontem aqui estávamos exatamente tratando desse assunto, desse atributo de Deus, que é justiça. Um dos atributos de Deus é justiça. E aqui a palavra está dizendo que o amor, ele não se alegra com a injustiça. Então, por isso nós afirmamos, convictamente, com toda a convicção, com toda a certeza, que Deus não compactuou com injustiça nenhuma. E que Jacó não cometeu injustiça contra seu irmão Esaú. Porque aqui a palavra está dizendo que quem tem o amor de Deus, não se alegra com injustiça. Se quem tem o amor de Deus não se alegra com injustiça, então Deus também não se alegra com injustiça. Porque o amor é de Deus. Pois sua felicidade está na verdade. A felicidade está na verdade. E essa é a verdade que nós, como Igreja de Jesus, temos que nos despertarmos para viver. Esse é um caminho excelente. Por ser um caminho mais excelente, vai exigir muito mais de nós. Tudo sofre. Você tem sofrido, tem passado por todo tipo de sofrimento, permaneça fiel. É uma prova de que o amor de Deus está na sua vida. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo isso faz parte do significado do amor de Deus nas nossas vidas e que o apóstolo Paulo está passando para a igreja de Corinto. O amor jamais morre. O amor não morre. Ele pode até se esfriar, mas morrer não morre. Porque Deus é amor. E Deus não morre. Jesus já morreu por nós na cruz e ressuscitou. O amor jamais morre. Quem tem o amor de Deus, permanece com o amor de Deus, em qualquer circunstância. É isso que Paulo está expressando. Quem tem o amor de Deus, quem busca esse caminho mais excelente do amor de Deus, é um caminho mais excelente. Mas as pessoas procuram o caminho mais fácil. A pessoa procura só o caminho de exercer os dons espirituais, mas não tem amor nenhum, não tem compaixão, não tem misericórdia, não ajuda ninguém, não se compadece de ninguém. O amor de Deus é mais excelente do que qualquer um desses fatos que foram colocados aqui pelo apóstolo Paulo. Porquanto o amor jamais morre, todavia, as profecias deixarão de existir. Vai chegar um momento que as profecias vão deixar de existir. As línguas vão
as línguas cessarão. O falar em línguas, em mistérios com Deus, cessarão. O conhecimento vai desaparecer. Vai chegar um momento que o conhecimento vai desaparecer. As pessoas precisam entender isso. O conhecimento vai chegar um momento que as pessoas vão buscar o conhecimento da palavra de Deus e não vai existir. Porque o Espírito Santo não estará mais aqui na terra. Porquanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, aí está falando. Enquanto chegar o que é perfeito, ou seja, quando Jesus vier, que ele é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Então, tudo aquilo que é imperfeito desaparecerá. Por isso, a igreja de Jesus deve se despertar para ter o amor de Deus, para andar nesse caminho mais excelente. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Aí Paulo então dá um exemplo aqui. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à vida adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Então Paulo está ali orientando aquela igreja a amadurecer, a crescer. Que eles têm que deixar de ser crianças, porque eles não são mais crianças, eles cresceram. Não devem mais agir como agiam quando não tinham nenhuma capacidade e nenhum conhecimento. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Está falando de que o dia nós veremos Jesus. No momento, nós o enxergamos de uma forma como enxergasse por meio de um material polido, de um reflexo obscuro, de um material polido. Mas chegará o dia em que o veremos face a face. Hoje conheço em parte. Paulo disse, hoje conheço em parte. Nós conhecemos ele em parte. Então, conhecereis perfeitamente. Mas vai chegar o dia que nós vamos conhecer Jesus perfeitamente. Da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Assim como Paulo era conhecido, ele um dia tinha plena convicção que ele iria conhecer perfeitamente como era Jesus Cristo. Sendo assim, permanece até o momento essas três coisas. O que permanece no momento é essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. São três coisas que permanecem. Essas três coisas, elas jamais são abaladas. A fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor deles é o maior. Desses três, o maior é o amor. Maior do que a fé, maior do que a esperança. E mais importante do que qualquer dom espiritual que você possa ter na sua vida. Você pode ter o dom de profecias, o dom de revelação, pode ter o dom de línguas, de falar a língua dos anjos, pode ter o dom da ciência. Você pode ter qualquer dom excelente na sua vida, mas nenhum desses dons, nem mesmo o dom da fé, ao ponto de transportar os montes, é mais importante, é mais excelente do que o amor. Por quê? Porque o amor, ele cobre multidões de pecado. O amor de Deus tem que estar em nosso coração. E a igreja de Jesus Cristo, ela tem que ser despertada para o amor de Deus, para esse caminho mais excelente. É como a palavra diz em uma das cartas.
que nós já lemos aqui, e nós já estudamos e relatamos a esse respeito, que exatamente se encaixa nessa direção e orientação que o apóstolo Paulo está colocando aqui como prioridade, como algo mais excelente, mais importante nas nossas vidas, é o amor de Deus. O apóstolo João, escrevendo sobre o amor de Deus, ele diz assim: se há entre vós um irmão que tem condições financeiras melhor do que o outro, e esse irmão que tem condições financeiras melhor do que o outro, sabendo da necessidade daquele outro irmão, e não fazendo nada para suprir essa necessidade, o apóstolo João deixa a seguinte interrogação: é possível que o amor de Deus esteja nele? É aí que nós temos que pensar. Quem tem o amor de Deus se preocupa um com o outro. Quem tem o amor de Deus e tem condições de socorrer o outro irmão, ele socorre. Ele divide o seu pão. Ele faz como a parábola do amigo viajante que chega na casa do outro amigo, citado por Jesus. É uma das parábolas que expressa o nosso papel verdadeiramente de cristão que tem o amor de Deus. Porque não há desculpa. Quando se tem o amor de Deus, se encontra solução. Se encontra um meio, se encontra uma saída para socorrer o irmão. Mesmo que você não tenha condições. Mas Deus, Ele providencia. Ele cria uma circunstância, um meio, para você socorrer o teu irmão em Cristo Jesus. Não, Deus não aceita essa desculpa. Na parábola, o irmão em Cristo Jesus, o amigo, chega de viagem meia-noite na casa de um outro amigo. Ele vem de viagem, ele vem de passagem. Ele chega naquela cidade, mas ele sabe que naquela cidade ele tem um amigo que pode acolher ele. Ele está cansado, está com sede, está com fome, está precisando de um abrigo para dormir, para depois continuar a viagem. E ele bate na porta do amigo meia-noite. O amigo depressa abre a porta, se alegra. Ao vê-lo, o convida a entrar, a se sentar, dá um copo d'água a ele, ele está com sede, ele precisa descansar. Mas aquele amigo que está recebendo, o amigo que chega cansado, com fome, com sede de viagem, o amigo que o recebe não tem em casa um pedaço de pão para oferecer a ele. Veja a situação. Por que Jesus citou essa parábola? Para mostrar que não é a falta de condição que impede você de fazer algo pelo teu irmão. É a falta de interesse, é a falta do amor de Deus. Quando você tem o amor de Deus, Deus, Ele cria um meio, uma circunstância. Aí então aquele amigo que não tem um pedaço de pão em casa, ele deixa o amigo que chegou em casa: olha, você fica aí, aguarda um pouco aí, que eu vou ali e já volto. Ele não diz o que vai fazer, mas ele sabe o que vai fazer, porque ele precisa, não importa se ele tem que se humilhar para outra pessoa, para socorrer o amigo, mas ele precisa socorrer o amigo que chegou em casa com fome, com sede, cansado. Ele não tem pão, um pedaço de pão para oferecer, ou seja, não tinha comida nenhuma em casa. Estava passando por um momento difícil, mas isso não é desculpa para nós demonstrarmos o amor de Deus em nosso coração, uns para com os outros. E o que é que ele faz? Ele sai, ele conhece uma outra pessoa que ele considera como amigo dele, ele vai na casa desse outro amigo, ele sai e vai à casa desse outro amigo,
Aí, à meia-noite em diante, já passando da meia-noite, porque o amigo chegou à meia-noite, então houve ali uma conversa, então já depois de meia-noite ele sai e vai à casa daquele outro amigo e bate a porta daquele outro amigo. O outro amigo responde deitado na cama. O que aconteceu? Qual a razão por que você está aqui a esta hora? Aí ele disse, a questão é o seguinte, amigo, é que à meia-noite chegou um amigo na minha casa, cansado, com fome, com sede, e eu não tenho um pedaço de pão para dar a ele. Me empresta 3 pães. Ele estava se humilhando, porque o amor de Deus é isso. O amor de Deus não leva você a se vangloriar. O amor de Deus leva você a ser humilde e até mesmo a se humilhar em prol de ajudar um irmão em Cristo Jesus. Eu recebi um amigo em casa à meia-noite e eu não tenho um pedaço de pão para dar a ele. Me empresta aí 3 pães. Depois eu pago a você. E o amigo que estava deitado na cama disse, venha de manhã, porque eu já estou deitado, meus filhos já estão todos deitados na cama. E ele disse, não, eu não posso esperar até de manhã, porque o meu amigo que chegou agora, chegou com fome, chegou cansado, com sede. E eu preciso ter algo para oferecer a ele. E você tem como me emprestar. Então me empresta aí 3 pães. E ele não sai de lá enquanto ele não sai com os 3 pães. Aí o amigo vai, se levanta, pega os 3 pães e dá a ele. Ele leva os 3 pães para casa, feliz da vida, porque ele vai ter como socorrer o amigo que chegou de viagem, cansado, com fome. E aí ele coloca os 3 pães à mesa e alimenta aquele amigo. E no outro dia, quando o amigo segue viagem, ainda leva um pão na viagem. Dos 3 pães, comeu apenas 2, ficou 1. E o amigo que o recebeu não se preocupou em ficar com nenhuma parte do pão. Ele foi buscar todo para o amigo que chegou de viagem. Essa é uma expressão do verdadeiro amor de Deus no coração de cada um de nós. Esse é o caminho mais excelente que nós temos que vivenciar em Cristo Jesus. É ter essa convicção, esse conhecimento, esse discernimento do amor de Deus. Que o amor de Deus está acima das profecias, está acima dos dons espirituais. O amor de Deus em nosso coração está acima de tudo, porque o amor, diz a palavra de Deus, cobre multidões de pecados. Através aqui da carta do apóstolo, o amor de Deus cobre multidões de pecados. Não é só o sangue de Jesus, não. É o amor de Deus também. Por isso, esse caminho é mais excelente. E por ser um caminho mais excelente, exige de nós a capacidade, o desejo, a vontade, o esforço de obter e colocar em prática esse verdadeiro amor de Deus em nosso coração. Porque quem pratica esse amor de Deus, esse amor não se esfria. Ele está sempre buscando fazer com que o irmão em Cristo Jesus seja acolhido em suas necessidades. E ele, como tem o amor de Deus, ele suporta tudo. Como esse irmão da parábola. Ele suportou um momento difícil que ele estava passando. Mas o momento difícil que ele estava passando não impedia ele de buscar um recurso para o amigo. Ele não buscou para ele. Ele estava precisando, estava. Ele estava sem um pedaço de pão em casa, estava. Ele poderia ter buscado para ele, mas não. Ele sabia que no dia seguinte ele teria meios de adquirir para ele e para a família dele o pão. Mas naquele momento ele estava sem pão para socorrer o amigo que chegou com fome. Mas ele foi atrás. Nem que fosse necessário ele se humilhar e passar a noite toda procurando. Ele só chegaria em casa se tivesse o pão para saciar a fome do amigo.
Esse é o verdadeiro amigo. Esse é o verdadeiro cristão. A verdadeira igreja de Jesus Cristo que vai ser arrebatada aos céus. É que tem o amor de Deus. E o amor de Deus supera tudo. Supera a fé, supera a esperança. O amor de Deus nunca acaba. Ele pode esfriar na vida de pessoas que não exercem, que não praticam. Quando você deixa de praticar o amor de Deus, deixa de exercer o amor de Deus, aí ele vai esfriando na sua vida. Porque não tem convivência com o amor de Deus. E nós temos que ter o amor de Deus em nosso coração. Porque é o caminho mais excelente que nós podemos vivenciar, viver em Cristo Jesus, é quando nós temos o amor dele em nosso coração. Jesus não se preocupava mais com os necessitados do que é mesmo com ele. Ele cansado, fadigado, mas não deixava de atender ninguém. Chegou na beira da praia, ele saiu para ficar sozinho com os discípulos. Ele criou um momento em particular, talvez de descanso. O único momento que nós vemos Jesus descansar é quando ele está em um barco, no meio do mar. Aí ele dorme um pouco lá. E de repente a tempestade se levanta e aí os discípulos são obrigados a acordar ele, porque os discípulos não têm a iniciativa de pôr em prática a fé. E por isso Jesus indaga a eles, homens de pequena fé. Porque em vez de vocês me acordarem, vocês não colocaram à prática a fé que vocês têm? Não haveria necessidade de acordar Jesus. Ele estava descansando. Ele não tinha sossego. Era o dia todo atendendo as pessoas e a noite toda orando. Mas Jesus fez isso por quê? Por o amor de Deus pelas nossas vidas. Para salvar nossas vidas. Não se importou consigo mesmo. É como o profeta Isaías profetizou acerca dele. Ele não pensou em si, só pensou em nós. Sofreu tudo o que ele sofreu em nosso lugar. Para que nós hoje pudéssemos viver esse amor e socorrer uns aos outros e ajudar uns aos outros, carregar a carga uns dos outros, os fortes suportar a fraqueza dos fracos. Se nós não tivermos esse amor, se nós não caminharmos nesse caminho mais excelente, de nada vai aproveitar, de nenhum benefício nós vamos ter. Nenhum benefício, diz aqui a palavra que o apóstolo Paulo diz aqui. Nenhum benefício terá sido proveitoso em nossas vidas. Nenhum benefício. Nenhum benefício nós vamos ter. Versículo 3. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Não adianta você fazer as coisas se você não tem o amor de Deus no seu coração. Porque a essência do amor, o apóstolo Paulo diz aqui, a essência do amor de Deus começa pela paciência. É paciente, é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente. Não seja inconveniente. Aprenda a se comportar em cada ambiente, em cada situação. Não age egoisticamente, não pensa só em você. É por isso que Jesus citou a parábola do amigo, porque o amigo não pensou só nele. Embora ele não tivesse um pedaço de pão em casa, ele poderia ter falado para o amigo que chegou de viagem: amigo, você chegou numa hora inoportuna. Oportuna porque eu tenho a alegria de recebê-lo, mas inoportuna porque eu não tenho nada para te oferecer. Ele poderia ter sido sincero e ter falado para ele, mas não. Ele tem um amor, é um amigo, ele tem um amor de Deus no coração. Então,
Ele que tem que tomar a iniciativa de buscar, suprir a necessidade do amigo que chegou. Ele conhece, ele sabe onde buscar, mas ele precisa sair de casa, ele precisa ir atrás. Ele precisa ir tomar emprestado o que ele não tem para socorrer o amigo, para pagar depois. Esse é o amor de Deus, que se importa mais com o próximo do que consigo mesmo. Então, a essência do amor de Deus é essa. Não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça. E quantos irmãos em Cristo Jesus não faz injustiça contra o outro? Não trapaceia, não causa prejuízo ao outro irmão. E a questão é essa: onde está a essência do amor de Deus no coração dessa pessoa? Pois sua felicidade está na verdade. Então, quem pratica injustiça contra um irmão em Cristo Jesus não está na verdade. Se não está na verdade, não está em Cristo, porque Cristo é a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a essência do amor de Deus. O amor jamais morre. O amor de Deus não morre. Ele pode se esfriar na vida de quem não coloca em prática. Mas o amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. É por isso que o amor é mais importante do que os dons espirituais. O amor de Deus em nosso coração é muito mais excelente, é um caminho muito mais excelente do que os dons. Por quê? Porque as profecias um dia se acabam. As línguas vão cessarão. Vai chegar um dia que ninguém mais vai falar em línguas, em mistério com Deus. O conhecimento vai desaparecer, ninguém vai ter conhecimento nenhum das Escrituras. Tudo isso vai passar, mas o amor não passa. O amor não passa. E aí Paulo encerra exatamente falando isso. Sendo assim, permanece até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. O maior de todos é o amor de Deus. Que você possa, como cristão, como igreja de Jesus, colocar em prática e buscar esse caminho mais excelente para a tua vida. Seja uma pessoa que tenha sabedoria. Não, se há algo mais importante, se há algo mais excelente para eu viver em Cristo Jesus, então eu vou buscar esse caminho. Então busque o caminho do amor de Deus na tua vida. Não se importe se você tem que suportar algumas aflições, alguns ataques, algumas indiferenças, porque o mais que acontece é você ser julgado, é as pessoas tratar você com indiferença, como se você não existisse, como se você não tivesse importância nenhuma para eles. É assim que está vivendo, infelizmente, a igreja de Jesus. E, em vez de estar caminhando para o céu, não vai estar caminhando para o céu. Não vai chegar ao céu. Sem esse amor de Deus no coração, não tem como. Você pode ter todos os dons do Espírito Santo, mas os dons do Espírito Santo não é para salvar a sua vida. O amor de Deus cobre multidões de pecado. O amor de Deus salva a tua vida. Os dons espirituais não. Os dons espirituais são instrumentos que vêm com o Espírito Santo na nossa vida para o aperfeiçoamento do ministério que o Senhor concedeu a cada um, conforme a vontade dele. É para que você possa exercer com excelência um ministério. Mas o caminho mais excelente é o amor de Deus em teu coração. Aí eu fico aqui perguntando, como o apóstolo João: é possível que haja o amor de Deus em teu coração quando você age com indiferença para com teu irmão, sabendo da necessidade dele e você tendo condições de socorrê-lo, e mesmo que você não tenha condições de socorrer, mas você sabe encontrar um meio, mas você não quer ir atrás desse meio,
para ajudar esse irmão, porque você não quer se humilhar, você não quer pedir em favor dele. Então, onde fica a parábola de Jesus? Onde ficam os ensinamentos de Jesus? Você está preocupado em servir a Jesus? Se você se nega a socorrer o teu irmão, se você se nega a demonstrar em prática o amor de Deus, é como Paulo diz, o amor de Deus não é em palavras, o amor de Deus é em atitudes, é conhecido em atitudes e não em palavras. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça nesse domingo, no amanhecer desse domingo, que o Senhor seja contigo e te faça entender e ter a capacidade e te desperte para você viver esse caminho mais excelente, que é o amor de Deus em teu coração. Que a igreja do Senhor Jesus possa viver esse amor de Deus nesses tempos tão difíceis. E quanto mais difíceis forem os tempos, mais necessário se faz se ter o amor de Deus. Porque o amor de Deus vai fazer você suportar tudo, vai fazer você crer, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É a essência do amor de Deus. É maior do que tudo. O amor de Deus é maior do que a fé e do que a esperança. Então busque o amor de Deus no teu coração. Porque se você tiver o amor de Deus no teu coração, pode ter certeza que você tem um lugar reservado em Cristo Jesus, no reino dele. Que a graça do Senhor seja contigo, que o Senhor te guarde e te proteja durante todo esse domingo, cada passo que você der, em nome de Jesus. Fica na paz, fica com Deus em nome de Jesus. O Senhor te livre de todo o mal que há nesse mundo, de toda perversidade, de toda maldade, nos corações de homens maus e perversos. Que o Senhor te guarde e te proteja de todos os dados inflamados do maligno, de todas as setas que assolam meu dia, de toda a ordem de morte de Satanás ordenada ao meu dia, de todos os demônios que se arrastejam ao meu dia, em busca de suas presas. Que o Senhor te guarde, te proteja, você, tua casa e tua família, os teus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor confunda todos os planos, embaraça todos os planos de Satanás contra a tua vida. Que o mal que for planejado contra a tua vida, quando vier por um caminho, que o Senhor disperse por 7 caminhos. Que a mão do Deus Todo-Poderoso, as mãos dadivosas, graciosas e poderosas, esteja guardando e protegendo a tua vida. O Senhor seja a tua fortaleza, o teu refúgio, o teu galardoador. O Senhor seja contigo em todos os momentos, porque Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não deixe o amor de Deus se esfriar no teu coração. O amor não morre, mas ele pode se esfriar. Então não deixe se esfriar. Ele se esfria quando você deixa de praticar, deixa de exercer esse caminho mais excelente que nós podemos alcançar aqui como cristãos em Cristo Jesus, é viver uma vida demonstrando o amor de Deus em nossos corações, colocando em prática o amor de Deus em nossos corações, porque foi o amor de Deus que nos alcançou, por meio da graça em Cristo Jesus, por ter dado a vida por nós naquela cruz e ter morrido em nosso lugar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos dar redenção perante o Pai. Então, sejamos gratos a Deus e possamos buscar de Deus, por meio do Espírito Santo, essa plenitude desse amor de Deus em nossos corações. O Senhor abençoe Israel, Jerusalém, guarde e proteja, e livre também de todos os inimigos, no nome de Jesus. E assim também o Senhor guarde e proteja a tua vida, e te livre de todo o mal, no nome de Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século, seja repreendido em nome de Jesus. Todos eles, quando se levantarem contra a sua vida, ou planejarem algum mal contra a tua vida, tua casa, tua família, seja repreendido em nome de Jesus. Que em paz você comece esse dia e termine em paz esse dia em Cristo Jesus. O Senhor seja contigo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.